Continuando a falar sobre a prudência, nós podemos aprender essa virtude com as formigas, diz Provérbios 6,6. E quando isso nos é recomendado, observar os caminhos da formiga, é muito interessante nessa época em que estamos vivendo. Isolamento, porque no tempo certo a formiga trabalha, ela junta o alimento para que quando chega o inverno ela se recolha. Então ela se isola e aquele mantimento vai servir para todo o inverno, né? E ela fica isolada prudentemente. E é muito interessante a gente verdadeiramente aprender com isso. E de outra forma, Jesus, quando está com seus discípulos, lá em Lucas capítulo 16, ele cita o mordomo infiel. Olha que interessante. E ele tira do mordomo infiel a prudência como exemplo, quando ele diz no versículo 8 do capítulo 16 de Lucas, que ele foi louvado pelo o seu patrão por ter procedido com prudência, aliviando as dívidas dos credores do patrão. E Jesus diz que nesta geração os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, vejamos que nós, sendo filhos da luz, podemos aprender tanto com as formigas como com os filhos deste mundo. Então, é verdade, nós conseguiremos aprender com quem é do mundo. Não em tudo, mas naquilo que realmente é bom aprender. Porque se o mundo, em tempos de dificuldades, sabe se comportar com prudência, quem dirá um cristão? Quem dirá um cristão? Então vamos tomar os exemplos, né? E quando o Senhor Jesus ele diz lá em Mateus capítulo 7, fala dos dois alicerces, do versículo 24 em diante, ele diz: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E em seguida, ele diz que vieram as chuvas, né? A chuva desceu, o rio transbordaram e os ventos sopraram. E tudo isso veio depois que a casa já estava construída, prudentemente sobre a rocha. Então essa antecipação, né, essa prevenção é uma virtude que Deus espera no cristão. Então nós não podemos ser precipitados. Sim, temos que ter coragem, temos que ter determinação, acreditar em Deus, mas precisamos ser prudentes em momentos difíceis. Lembrando aqui de Davi, quando estava servindo Saul, e ele era tocador de harpa. Naquela circunstância, quando Saul tentou cravá-lo uma parede, não é isso? Com uma lança. Ele, no capítulo 18 de 1 Samuel, está narrado esse incidente. Ele se desvia prudentemente, olha só, mesmo aparentando inocência, né? Sendo um tocador de harpa, ele percebeu que Saul
tinha uma lança consigo e que ele não estava bem intencionado. E ele se preveniu. E sabe o que diz lá o texto do capítulo 18 de 1 Samuel? Olha só. Fala assim, ó. 1 Samuel capítulo 18 vai dizer isso aqui, ó. O 14 e o 15. Olha só, Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. Olha isso. E o Senhor era com ele. Olha o que diz o versículo 15. Vendo então Saul, que tão prudentemente se conduzia, ou seja, Davi se conduzia, tinha medo dele. Então, essa nossa atitude de prudência, ela agrada a Deus, atrai Deus, Deus é conosco. E, aparentemente, por outro lado, quem não gosta são os nossos adversários. Então, que isso sirva de lição para todos nós nesse momento, e estaremos depois falando da simplicidade em outra oportunidade.